Hoje estaremos refletindo sobre o tema do arrependimento a partir do Antigo Testamento. Sejam bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Rafael Mota e você está no canal Orando com o Seminarista. Nossos vídeos são postados diariamente às 5 da manhã. Hoje é dia 18 de maio de 2021 e a nossa leitura encontra-se no livro de Jonas, capítulo 3 e versículo 10, que diz exatamente assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Nós vamos refletir sobre duas palavras de origem hebraica que trazem esse sentido de arrependimento. A primeira palavra ela é destinada para tratar o arrependimento a partir de Deus, ou seja, como a gente acabou de ler, e Deus se arrependeu. E essa palavra é Naham. Ela quase sempre é atribuída a Deus, Porém, é também um termo onomatopédico, ou seja, que tenta reproduzir sons naturais, Por exemplo, respirar, ofegar, suspirar, Ou seja, sons naturais do ser humano. E, naturalmente, essa palavra passou a significar lamento, quando a emoção foi produzida pelo desejo de bem para os outros. Ela se fundiu em compaixão e simpatia, e quando incitada por uma consideração do próprio caráter e atos, significa se arrepender. Ou seja, é um termo que visa exprimir sensações humanas que são percebidas e experimentadas no contexto do arrependimento, o lamento, o suspiro, a compaixão. Porém, isso é apenas uma breve ou brevíssima introdução sobre o uso do termo. Em outro momento nós poderemos aprofundar este assunto. Mas para a gente fechar aqui sobre Naham, ela é uma palavra quase sempre atribuída a Deus. Sempre que você encontrar na sua Bíblia, se estiver lendo e se deparar com "e Deus se arrependeu", é esta palavra usada no original hebraico. A segunda palavra é o termo Shuv, e geralmente é empregado para expressar a ideia bíblica do arrependimento genuíno, e agora se refere às pessoas, ao ser humano, não mais a Deus. É usado extensivamente pelos profetas e torna proeminente a ideia de uma mudança radical na atitude de alguém em relação ao pecado e a Deus. Implica uma separação moral e consciente e uma decisão pessoal de abandonar o pecado e entrar em comunhão com Deus. Significa voltar, retornar ou devolver, e geralmente é traduzido por converter-se ou arrepender-se. Vamos ver aqui esse trecho do livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do versículo 21 ao 23. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Esses exemplos, embora sejam poucos, se comparados à realidade experimentada em cada momento que esses termos são usados, nos apontam a seguinte direção: Deus tem interesse que o seu povo, o povo escolhido, volte-se para ele. O arrependimento no Antigo Testamento é entendido do ponto de vista das ações humanas, ou seja, caminhar de volta, praticar corretamente os mandamentos, obedecer às orientações. Mas você pode pensar, tá certo, então qual é a importância disso para a gente hoje, depois que todo esse tempo já passou? A importância é o seguinte: nós nos lembrarmos que nossas ações precisam ser medidas levando-se em consideração a palavra de Deus. É esta palavra que nos orienta ao modo correto de viver e nos aponta também o caminho certo quando nos desviamos. É a partir dela, da palavra, que toda a nossa vida deve ser pensada e vivida, teoria e prática, experiência e interioridade.
que você possa experimentar esta realidade e ser conduzido ao arrependimento sincero e profundo, o qual culminará no encontro real com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre isso. São duas palavras que trazem um sentido enorme dentro das Escrituras e a gente precisa compreender um pouco mais profundamente sobre isso, para que a gente, quando lê a Bíblia, a gente possa realmente entender o que está sendo escrito, ou na verdade o que está escrito. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende o que está escrito e deixa para lá. Mas Deus, Ele deseja que a gente conheça, que a gente procure compreender o que está escrito, porque foi a palavra que Ele revelou para a gente, para que a gente possa entender, para que a gente possa ter conhecimento acerca dele, acerca da revelação, acerca do Filho dele, que é Jesus, o nosso Senhor, e de tudo aquilo que Ele preparou para nos redimir, para nos alcançar e nos libertar do pecado. Então, eu convido você, para que, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não compartilhou o vídeo, você possa estar se inscrevendo e, após a gente terminar a oração, compartilhar esse conteúdo para outras pessoas, beleza? Bom, vamos orar por hoje para encerrar. Amanhã nós estaremos falando sobre o arrependimento a partir do Novo Testamento, e em seguida vamos entrar em algumas histórias para a gente refletir sinais genuínos do arrependimento, como a gente pode estar experimentando ele em nossa vida, e vamos, através dos exemplos bíblicos, pautar alguns pontos de ponderação para a gente refletir, beleza? Bom, vamos orar. E ore comigo, ore assim: Senhor, Deus de misericórdia e compaixão, estamos mais uma vez em Tua presença e pedimos que nos ajude. Na oração de hoje queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que Te desagrada, que nos afasta de Ti. Com sincera humildade reconhecemos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Nos perdoa e concede a cada um de nós um novo recomeço, mais uma oportunidade. Que a Tua palavra seja a luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amigos e amigas, orem e meditem de forma sincera. Reconheçam suas necessidades e busquem a Deus. Ele proverá a solução. Que Deus te ajude neste dia. Fique na paz e até amanhã.